Bom dia, chamo-me Xavier Isaldo Temi, médico em pós-graduação de cardiologia, docente na disciplina de semiologia, anatomia e fisiologia. Hoje vamos dar sequência às nossas aulas de semiologia. Vamos abordar o vírus de hepatite B. Esta abordagem será uma abordagem prática, uma abordagem direcionada aos marcadores, especificamente falando dos antígenos e anticorpos do vírus de hepatite B. Primeiro, temos aqui um esquema. Este esquema representa aqui o envoltório e aqui temos o core. Nós temos divididos em dois grupos, antígenos e anticorpos. Temos aqui o antígeno HBS, o antígeno HBC, o antígeno HBE e ainda o antígeno HBX. Este antígeno HBC é o antígeno que não é secretado. O antígeno HBE é secretado. Para cada um destes antígenos, nós temos os seus respectivos anticorpos. Anti-HBS, para o antígeno HBC, temos dois anticorpos, o anticorpo IgM e IgG. Para o antígeno HBE, temos o seu respectivo anticorpo anti-HBE. O antígeno HBX é um antígeno que está envolvido na ativação de transcrição de genes virais e celulares. Em algumas situações, explica a progressão rápida da doença em indivíduos com co-infecção de vírus de hepatite B, hepatite D ou superinfecção ainda, ou em indivíduos com co-infecção hepatite B e HIV. Nós temos aqui dois gráficos. Um gráfico a representar a evolução aguda e outro a representar a infecção crônica. Repito, evolução aguda e evolução crônica. Para cada uma dessas fases, para cada uma dessas fases evolutivas, nós podemos ter uma fase ativa, que está aqui representada azul, e uma fase de resolução, que está aqui representada amarelo. Na fase ativa da infecção aguda por vírus de hepatite B, nós temos o surgimento do antígeno HBE. Este antígeno é o antígeno de replicação viral. Este antígeno marca alta taxa de infecciosidade nesta fase. Depois temos o antígeno HBS. Este antígeno HBS é o antígeno de superfície. Este antígeno está ligado, a sua presença indica a presença do vírus ou na fase aguda, ou na fase crônica, ou ainda na condição de portador. Depois temos o DNA viral, que representa a carga viral, e temos ainda o anticorpo IgM. Este anticorpo IgM que marca a fase aguda da infecção por vírus de hepatite B e geralmente fecha o diagnóstico do vírus de hepatite B. Temos aqui representado as transaminases. Também temos elevação, na fase ativa, temos elevação das transaminases, especificamente da ALT. Quando temos resolução do quadro, este antígeno HBE é substituído por seu anticorpo anti-HBE. O antígeno HBS é substituído pelo seu anticorpo anti-HBS. O DNA diminui, fica em taxas indetetáveis. Temos o IgM diminui. Depois temos o surgimento e a permanência do anticorpo IgG, dirigido ao antígeno HBC. As transaminases, na fase de resolução, diminuem, tendendo a normalizar. O que acontece se este indivíduo com infecção aguda não melhorar, não resolver? Pode evoluir para hepatite crônica. Na hepatite crônica também temos uma fase ativa e temos uma fase de resolução. Na fase ativa teremos o antígeno HBE, teremos ainda o antígeno HBS. Este antígeno HBS é o mesmo antígeno. Se o indivíduo não tiver resolvido a situação em 6 meses, este antígeno marca a evolução para a cronicidade. Temos ainda o DNA viral, temos ainda IgG, o anticorpo IgG dirigido ao antígeno HBC. Temos ainda o anticorpo IgM, que marca a fase aguda da doença. Então, na infecção crônica, temos a fase ativa e a fase de resolução. Se o indivíduo tiver resolução, o que vai acontecer? As transaminases vão diminuir, tendendo a normalizar. O anticorpo anti-HBE vai surgir. O antígeno HBS permanece, o DNA viral diminui. Depois temos permanência
do anticorpo IgG dirigido ao antígeno HBC. Ressalvar que a infecção crônica, o indivíduo pode estar numa condição de portador não replicativo e portador replicativo, que são condições que vamos discutir a seguir. Temos aqui um gráfico e nós fizemos, até agora, fizemos uma abordagem geral, englobada de todos os marcadores. Mas para perceber, vamos agora fazer uma abordagem individualizada de cada um destes marcadores. É importante ressalvar que a abordagem dos marcadores, a análise é feita em conjunto. Por uma questão didática, vamos separar cada um dos marcadores, vamos debruçar sobre os marcadores, mas a análise, recordar que a análise deve ser feita em conjunto e é importante dividir sempre em hepatite aguda, fazer a análise do gráfico, e hepatite crônica, fazer a análise do gráfico. Já dissemos que pode evoluir, pode ter uma evolução aguda ou evolução crônica. 90% dos pacientes com evolução aguda evoluem para cura. Cerca de 10% destes pacientes evoluem para hepatite crônica. Apenas 1% destes pode evoluir para hepatite fulminante. Dissemos que os indivíduos com hepatite crônica podem estar numa condição de portadores não replicativos ou portadores replicativos. Os indivíduos portadores replicativos podem evoluir para carcinoma hepatocelular ou podem evoluir ainda para cirrose. Estes indivíduos com cirrose podem evoluir para carcinoma hepatocelular ou podem evoluir para uma falência hepática. O indivíduo portador não replicativo pode evoluir para uma condição de portador replicativo ou pode reativar. A infecção aguda, 80 a 90% destes pacientes evolui de uma forma assintomática. Aqui vamos dar protótipo de uma fase sintomática que tem uma fase ictérica. A fase sintomática tem uma fase pré-ictérica que leva 1 a 2 semanas. Depois tem uma fase ictérica que leva 2 a 6 semanas. Depois tem uma outra fase que é a fase de convalescência. Nesta fase pré-ictérica, o paciente pode aparecer com sintomas e sinais similares de infecções das vias respiratórias superiores, pode aparecer com sinais e sintomas do trato gastrointestinal. Então é um paciente que aparece com astenia, pode ou não aparecer com febre, aparece com mialgias, artralgias, pode ter desconforto do gastrointestinal, náuseas, vômitos, pode ter coriza, em que o exame objetivo pode ter uma hepatomegália hipersensível. É nesta fase em que temos elevação das transaminases. As transaminases podem elevar-se a cerca de 5 a 10 vezes, mesmo chegando a 20 vezes. Depois temos a fase ictérica. Nesta fase ictérica, o indivíduo pode evoluir com sinais e sintomas de um síndrome colestático. Pode apresentar fezes acólica, pode apresentar prurido, pode apresentar colúria. Nesta fase, o exame objetivo ainda tem hepatomegália hipersensível. Nesta fase, as transaminases continuam elevadas. Depois temos a fase de convalescência, em que nós temos diminuição de sintomas sistêmicos e o indivíduo pode permanecer com um desconforto gastrointestinal por vários meses. O período de incubação leva 1 a 6 meses. Neste período de incubação, temos a ressalvar que temos uma primeira fase que dura de 1 a 10 semanas. Esta fase é a fase de seroconversão e é limitada pelo antígeno HBS. Este antígeno HBS, já dissemos que marca a presença do vírus. Pode estar na fase aguda, fase crônica ou na condição de portador. Se nós tivermos a produção do seu anticorpo anti-HBS, nós teremos a diminuição deste antígeno HBS. Este antígeno HBS pode permanecer até 6 meses. Se permanecer um período superior a 6 meses, significa que o indivíduo está a evoluir para a cronicidade. O surgimento do seu anticorpo pode dar semanas até meses depois do desaparecimento do seu antígeno. Portanto, temos um período em que não detectamos nem o antígeno nem o anticorpo. Este período chamamos de período de janela imunológica. Este anticorpo anti-HBS marca a resolução do quadro de hepatite. Então, o surgimento significa que o indivíduo está numa situação de resolução do seu quadro. Mas atenção, indivíduos vacinados
pode apresentar apenas este anticorpo anti-HBs. Este anticorpo significa que o indivíduo já desenvolveu imunidade para o vírus. Então, também é chamado de cicatriz imunológica. Este período em que não detectamos nem o antígeno, nem o anticorpo, dissemos que era janela imunológica. Este anticorpo é um anticorpo neutralizante. O que é que significa ser neutralizante? Significa que ele só é detectado quando o seu respectivo antígeno já é negativo. Repito, o anticorpo anti-HBs é um anticorpo neutralizante. Portanto, se encontrarmos uma situação em que temos antígeno e anticorpo, temos que ficar preocupados. Alguma coisa não está bem. Por quê? Porque este anticorpo, dissemos que é um anticorpo neutralizante. Quer dizer que o indivíduo pode estar numa situação de mutante de escape, em que este anticorpo não consegue fazer com que haja diminuição do antígeno, ou pode ter numa situação de infecção por tipos diferentes. Cerca de 1 a 2 semanas depois da detecção do antígeno HBs, inicia a fase pré-clínica. Aqui, então, nesta fase agora, vamos analisar o antígeno HBc. Este antígeno HBc, vamos enquadrar no gráfico? Não vamos enquadrar no gráfico, porque este antígeno HBc, dissemos no início, que é um antígeno que não é secretado. Repito, o antígeno HBc é um antígeno que não é secretado. Portanto, não faz parte das nossas prioridades em termos de diagnóstico. Para a sua análise, vamos fazer a abordagem dos seus respectivos anticorpos. Quais são os seus respectivos anticorpos? Temos IgM e IgG dirigidos contra o antígeno HBc. Então, temos o surgimento do anticorpo IgM. Este anticorpo pode permanecer de 4 a 5 meses. Este anticorpo marca a fase aguda da infecção por vírus de hepatite B e fecha o diagnóstico de hepatite. Pouco tempo depois surge o anticorpo IgG. Este IgG vai permanecer indefinidamente. A sua presença, se estiver associada ao anticorpo anti-HBs, pode fazer-nos pensar estar numa situação de resolução. Devemos perceber que também na fase crônica podemos encontrar este anticorpo. Na fase aguda ainda, nós temos aqui a preto representado o DNA viral. Temos a subida do DNA viral, temos o aumento das transaminases. Depois temos ainda o surgimento do antígeno HBe. Em resumo, o que é que nós temos na fase aguda da infecção? Primeiro, temos a detecção do antígeno HBs. Temos a detecção do anticorpo IgM, que marca a fase aguda. Temos o aumento das transaminases e do DNA viral, da carga viral nesse caso. E depois temos a detecção do antígeno HBe, que já dissemos que é o antígeno de replicação. Quando temos a resolução do quadro, o que nós teremos? Teremos o surgimento do anticorpo anti-HBs, que marca a resolução. Teremos a diminuição das transaminases, teremos a diminuição da carga viral, teremos o surgimento do anticorpo anti-HBe, que marca baixa replicação, e teremos ainda desaparecimento do anticorpo IgM. Se não tivermos a produção do anticorpo anti-HBs, o que é que vai acontecer? Repito, se não tivermos a produção do anticorpo anti-HBs, o que é que vai acontecer? Significa que este antígeno HBs vai decrescer? O antígeno HBs decresce? Não. Se não temos, quer dizer que este vai permanecer. Se permanece por um período superior a 6 meses, dizemos que o indivíduo está a evoluir para a cronicidade. Então, na situação crônica, o que é que marca a situação crônica? É a permanência do antígeno HBs e a permanência do anticorpo IgG. Antígeno HBs e anticorpo IgG. Então, este anticorpo, dissemos no início, se estivesse associado ao anticorpo anti-HBs, pensaríamos numa situação de resolução. Agora, está associada ao antígeno HBs, então pensamos numa situação de evolução crônica. O que é que acontece numa situação crônica? Primeiro, temos que recordar que o indivíduo pode estar na situação de portador
não replicativo ou portador replicativo. Se nós tivermos uma situação em que temos situação crônica, antígeno HBS, anticorpo IgG, DNA viral abaixo de 10 elevado a 5 cópias, transaminases baixas ou normais, significa que este indivíduo nós está numa situação de portador não replicativo. O que é portador não replicativo? É o indivíduo que tem condição de uma situação crônica, que é o antígeno HBS e anticorpo IgG, tem transaminases baixas, tem DNA abaixo de 10 elevado a 5 cópias e tem ainda o anticorpo anti-HBS. Mas se o indivíduo tiver DNA viral, transaminases elevadas, antígeno HBS, anticorpo IgG. Anticorpo IgG e antígeno HBS dizem que o indivíduo está numa situação crônica. Eu quero saber se essa situação crônica está numa situação ativa ou numa situação de resolução. Como é que é saber que a situação é ativa? Tem que procurar marcadores de atividade. Quais são? É o antígeno HBE. O antígeno HBE que marca a replicação. Se há replicação, significa que a carga viral também estará elevada. Então, temos sinais de replicação, carga viral elevada. Se a carga viral está elevada, significa que as transaminases também estarão elevadas. Então, este indivíduo que tem características de fase crônica, com sinais de atividade, nós chamamos de portador replicativo. Podemos ter ainda o anticorpo IgM. Então, na fase ativa, temos anticorpo IgM, antígeno HBE, carga viral elevada, transaminases elevadas, e esses dois a marcarem sinais de fase crônica. Agora vamos analisar uma situação peculiar. Olhemos para este gráfico atentamente. É fase aguda ou fase crônica? Temos antígeno HBS, temos anticorpo IgG, provavelmente seja uma fase crônica. Tem transaminases elevadas, tem DNA elevado, há atividade, está na fase ativa. Então, temos que encontrar o quê? Temos que encontrar o antígeno HBE. O antígeno HBE marca a atividade, marca a replicação. Mas aqui estamos numa situação de contraste, onde temos uma situação de cronicidade, temos uma situação de atividade, não temos o antígeno HBE que marca a atividade, muito pelo contrário, temos o seu anticorpo que marca baixa atividade, que marca resolução do quadro. Então, significa que alguma coisa não está bem. O antígeno HBE não está onde devia estar. Estamos numa situação de mutante pré-cor. Há uma situação de mutante em que o antígeno HBE não é expresso. Se nós tivermos melhoria do quadro, teremos diminuição das transaminases, teremos diminuição do DNA viral. Recordar que, se nós tivermos DNA viral detectado e não tivermos antígeno HBS, este indivíduo, vamos dizer que este indivíduo tem infecção oculta por vírus de hepatite B. Agora, só um dado. A infecção crônica, a maior parte dos indivíduos que evoluem para a cronicidade são os indivíduos que adquirem a infecção no período perinatal. Geralmente é por transmissão vertical. As crianças têm baixa resposta imune. Se tem baixa resposta imune, tem maior propensão a evoluir para a cronicidade. Geralmente evolui em 4 fases. Uma fase em que há imunotolerância, uma que há clearance imunológica, uma que há baixa replicação, que pode ou não haver a fase de reativação. Na primeira fase, nós temos DNA viral elevado, mas as transaminases estão normais. Por que estão normais as transaminases? Estão normais porque nesta fase o indivíduo não tem resposta imune. Nós sabemos que a resposta imune tem uma grande importância na resolução, na ativação da resposta. Então, temos DNA viral elevado, carga viral elevada, mas não temos uma boa resposta. Podemos ter o antígeno HBE que marca a replicação positiva. Então, vai decrescendo, depois na fase de baixa replicação atinge um platô que pode até não ser detectável. Temos as transaminases podem elevar na fase
Na fase declara-se imunológico, mas depois também normaliza-se. Que numa fase de reativação, nesta fase de reativação, o indivíduo torna-se imune, o indivíduo é infectado por uma outra estirpe ou por um outro vírus de hepatite, então pode sofrer uma reativação em que teremos elevação de novo da DNA viral, da carga viral, teremos elevação das transaminases. Nesta fase de imunotolerância, aqui como não há resposta, geralmente não há inflamação do fígado, não há sinais de fibrose. Na fase de reativação, aí sim, já podemos ter sinais de fibrose, sinais de inflamação. Temos uma fase, na fase de baixa replicação, o antígeno HBe torna-se negativo, há seroconversão. É nesta fase que nós chamamos de portador não replicativo. O indivíduo pode permanecer 10, 20 a 30 anos a transmitir a infecção. Já falamos da infecção oculta por vírus de hepatite, que é uma condição em que tem DNA detetável, mas não tem o antígeno HBs. Que este indivíduo pode ser chamado seronegativo ou seropositivo, dependendo da presença ou ausência do anticorpo dirigido contra o antígeno HBc. Se tivermos o anticorpo, dizemos que tem infecção oculta por vírus de hepatite B e o indivíduo é seropositivo. Se não tivermos, é apenas infecção oculta por vírus de hepatite B seronegativo. Por hoje, vamos parar por aqui. Muito obrigado pela atenção. Vamos continuar a abordar nas próximas aulas o vírus de hepatite B. E muito obrigado mais uma vez.